vou te fazer uma pergunta, sei lá se é delicada, mas eu acho que você vai entender. Houve algum tipo, no Som e a Sílaba, você faz uma personagem que ela tem autismo. Sim, sim. Houve algum tipo de questionamento sobre isso? Entende o que eu quero dizer? Porque Eu sou hoje... autista? Porque hoje tem... Não. Hoje a gente tem toda a Sim. questão da diversidade, dos verdade. espaços ocupados. A gente sabe que a gente está trabalhando com isso, né? Isso foi um problema, você fazer esse personagem em algum momento? Não, Ou porque... crítica, né? Porque se o Falabella te chamou, não é problema para ele, mas se você houver algum tipo de... se isso reverberou de alguma maneira negativa nesse sentido. Eu ri aquela hora porque eu achei bonito e delicado o jeito que você me perguntou. As duas coisas, pelo que me pareceu. Tanto se houve uma reatividade, né, com relação a um neurotípico fazer uma autista, quanto à possibilidade de será que eu sou autista e não, né? Sei lá, eu Sim, não, sentia, entendi, né, mas não era... porque já me perguntaram muito, mesmo de dentro da comunidade. Então, assim, a gente teve um cuidado muito grande na concepção do espetáculo, quer dizer, na concepção. O Miguel, ele não teve que mexer na concepção porque estava tudo certo. Uhum. Mas assim que ele mandou o texto, eu falei com a doutora Mara Belal, que é uma grande fonoaudióloga, minha amiga, e falei, será que você tem um ou uma paciente que seja, na época se dizia Asperger, hoje não se diz mais porque Asperger foi um médico nazista, que foi quem Não sabia que tinha mudado. distinguiu diferentes categorias dentro do autismo, porque ele pegava os que eram os queridos dele e os outros ele, né? Mas depois teve negócio de autismo nível 1, depois não tem mais nível, autismo e pronto. Será que você tem algum paciente autista que você que toparia me conversar comigo? Ela falou, tenho. Me apresentou a Júlia Balducci, que é formada em jornalismo, que é formada em direito, que é formada em cinema, e que eu fui conversar com ela, li o texto para ela um pouco, pedi para ela ler um pouco para mim, perguntei para ela, você sente falta de alguma coisa? Alguma coisa que te incomoda? Você se sente representada? Quer sugerir alguma coisa? Ela falou, olha, fica tranquila porque tá maravilhoso, não sei o que e tal. Então a gente sabia que estava no caminho certo, até porque a Júlia é filha da Paula e do Hermelindo Balducci, que são fundadores da Fundação Autismo e Realidade. E eles estavam juntos também, então a fundação Estava respaldado ali. estava Né? respaldado. E aí a resposta que a gente teve da comunidade autista foi a melhor possível. Inclusive, teve uma grande autoridade, sei lá, representatividade, um grande estudioso do autismo, numa das grandes faculdades aqui, veio e falou assim, essa é uma obra de arte. Ela falou, nunca houve nem na arte, na cultura, nem em ações sociais, um gesto que tenha funcionado tanto na luta contra o preconceito, contra o autismo. Que legal. Então, foi muito, muito, muito abraçado. Aí quando a gente foi para a televisão, na série pelo Disney Plus, houve essa preocupação, falou, será que vai ter um questionamento se um neurotípico pode fazer o papel de um atípico, um neuroatípico? Só que eu não sou neurotípica, eu tenho TDAH, que é uma coisa completamente diferente, mas é uma neuroatipia que tem, claro que cada um é único, mas assim, que tem interseções. Então eu tenho hipersensibilidade sensorial, porque a personagem que o Miguel escreveu, ela é autista, eu não sou, até onde eu sei, mas eu até brinco, eu falo que eu tenho traços autistas, e talvez seja essa interseção. Então, assim, a personagem foi escrita, como eu disse, para mim, então ela tem traços meus. Ela tem hipersensibilidade sensorial, como eu tenho. Então, assim, a gente está aqui conversando, eu estou ouvindo o ar-condicionado em primeiro plano, não é à toa que o conceito do papel de parede amarelo é tudo em primeiro plano. E para mim é tudo em primeiro plano. Né? A luz está chegando aqui para mim para chuchu. Tem uma Né? coisa sensorial que grita, assim. Então, assim, se eu vou fazer uma massagem, aí a pessoa vai falar assim, eu vou fazer reflexologia, ou vai fazer até manicure, ela vai passar um creme na mão, eu falo, mas não arrasta na palma da minha mão, nem na sola do meu pé, porque eu faço... Em vez de me relaxar, eu piro, né? Eu viro um gato, assim,
E quando é mão de terra, então, que faz assim? Nossa Senhora! Ali. Ó, tá vendo? Mão de barro de que faz assim, rapaz. Tá. Então, assim, ó, já só dele fazer, eu já. Tem o hiperfoco. Então, assim, eu fiz a personagem, claro, dialogando com a Júlia, com todos os outros estudos que eu fiz, mas também fiz de dentro para fora. Sim. Não, e eu não. Isso você entendeu, né? Jamais seria uma crítica, é uma Não, eu observação sei. sobre o entendimento que a gente está vivendo Social. e o quanto a gente está suscetível a um monte de coisas nesse momento. Sim, né? sim. Positivas, importantes, mas assim, É. algumas questionáveis, Um enfim. momento de transformação, né? Que a gente. Sim. Que é Posso estar sempre. falando uma bobagem, mas pelo fato da gente estar falando de uma condição assim, às vezes, talvez, até um cuidado de trazer alguém que tenha essa condição, porque assim, você gravar uma série tem uma carga horária meio excessiva ali. Eu não sei se às vezes a pessoa que tem autismo, ela, tipo assim, tem que ter um tempo dela, tal, que às vezes a estrutura da série não permite. Então, talvez aí um ator, por mais embasado que ele esteja, pra. Não sei, tô aqui pensando, sabe? Não, isso aí depende. É porque os neuroatípicos, assim como os neurotípicos, são cada um é único. Cada um é único, né? Único. Então, o Anthony Hopkins é autista. Ele grava, né? Ele é o Anthony Hopkins. E aí faz até a gente se perguntar, quando às vezes a gente associa o hiperfoco ou as habilidades específicas ao autismo, você pega o Antônio Fagundes. Se um ator normalmente grava, sei lá, 15 cenas por dia, o Antônio grava 35. E ele pede para não mandar o roteiro na casa dele. Ele Ele veio chega aqui. lá e fala assim, tá. Eu perguntei se era verdade pra ele aqui. Ele veio aqui, eu falei, cara, isso é lenda, não sei. Ele falou, não é, não, eu tenho facilidade mesmo. Então, essa é uma habilidade específica. Isso significa que ele é autista? Não. Porque você tem uma coisa também que falam assim, a síndrome de Savant. Tem gente que acredita que é a síndrome de Savant, ou recebeu a informação de que a síndrome de Savant só acontece com pessoas que estão desniveladas de alguma maneira e que singularmente têm uma habilidade específica que é bacana. Mas não. Você pode ter uma pessoa que tem uma convivência, tudo normal aqui, só que ela tem um ponto fora da curva que não faz sentido com ela. Então, assim, se eu nunca estudei violino, de repente eu pego aqui e faço. Então, aí você pode ficar na coisa da síndrome do Savant, porque é tipo assim, não faz sentido isso. Onde é que ela tirou isso, gente? Gente, mas eu queria ter esse negócio aí. Mas posso falar? Eu não sei se é essa síndrome, mas dizem que nesse caso, por exemplo, a pessoa tem uma facilidade para tocar um violino, tipo assim, ela não consegue, sei lá, dirigir um carro, sabe? Alguma coisa que é muito comum, que todo mundo consegue fazer, a pessoa não vai conseguir desenvolver. Sim, Dizem que tem isso é a síndrome do Savant. Tá. Se eu não me engano, o Messi, dizem que ele tem alguma coisa assim, que tipo, ele exime o jogador de futebol, mas dizem que na vida pessoal tem algumas coisas muito simples que ele não consegue desenvolver, assim, que ele precisa de ajuda. Simples assim, no conhecimento geral. A complexidade, que você falou que não tem mais grau de autismo, né? Isso ampliou também o jeito de analisar. Alguém apareceu outro dia, quem que era? Foi a Letícia, a atriz, que falou que tem um grau de autismo. Então, assim, isso... a Sabatella, né? Foi a Sabatella, que ela deu um depoimento. E aí, assim, tem isso também. Eu não sei se eu não sei porquê, obviamente, escolheram não dar mais grau para... Eu também não sei. Tem coisas que a gente não entende, né? E às vezes pode estar porque ajudando é ou muito atrapalhando. louco, porque né? assim, tem o autista que ele precisa de ajuda pra absolutamente tudo. não se comunica, né? Ele tá ali paradinho, o clássico que a gente tem no imaginário, né? Só que isso também abriu para isso. Tipo, quando a Letícia é diagnosticada com autismo, você fala, gente, mas então onde que está esse grau? É um negócio mega complexo que às vezes, se é realmente constatado, tem gente que tem uma vida absolutamente, porque é outra que também trabalha pra caramba e decore. E não é que não tem talvez na vida dela pessoal não a conheço, tem alguma dificuldade com alguma coisa, mas
Eu acho que para quem segue toca uma vida, carreira artística, muitas vezes isso pode aflorar positivamente pro artista, né? É o que você falou, é o violino, às vezes ela desenvolve uma sensibilidade sensorial para alguma coisa que como atriz isso, tipo, abre uma gama muito boa para ela, mas é o que você falou, talvez ela se vê de frente com uma planilha de Excel e não consegue linkar uma coluna na outra, né? Que o cara do Bradesco vai lá... Nossa. Eu tenho várias. Se eu for fazer diagnosticado a fundo, deve ter muita coisa A minha irmã teve uma vez que a gente precisa fazer uns cálculos juntos, e aí ela abriu o notebook dela e falou: coloca aí não sei o quê. Aí ela falou: agora soma isso com esse. Eu fui lá, peguei a calculadora do celular, falei: o que você tá fazendo? Eu falei: vou somar isso com esse. Falou: meu, pelo amor de Deus, né? Alt Tab XPR15, falou uma fórmula, parecia uma chave Pix o que ela começou a falar pra mim. Exatamente. E aí ela falou: você não sabe fazer isso? Eu falei: achei que não se usava mais. Mas isso é muito... Achei que não se usava mais. Achei que não se usava mais é muito bom. Tudo mudou? Ainda se usa? Isso é tão Windows 98? Sabe? Tipo, ainda sair por cima. Mas olha, isso que você está falando é muito legal, porque para mim é a maneira como eu enxergo. Eu falo assim, que todos nós somos, entre nós, neurodivergentes, né? A minha neuroplastia é diferente da tua, que é diferente da tua, diferente da tua. E aí, dentro disso, tem quem é autista, quem tem traço, autista, quem não é autista. E todo mundo tem uma capacidade, não sei o quê, uma dificuldade, não sei o que lá. Cada um tem. Eu, no meu dia a dia, eu pelo menos vejo que tem muitas coisas que eu acho simples e que para as outras pessoas é muito complexo, e coisas que as pessoas acham muito complexas e que eu acho... Não, enfim, o contrário, eu falei. Sim. Tipo assim, né? São as diferenças das pessoas. Mas é né? engraçado que o Will falou uma coisa que é muito louco, né? Mas o hiperfoco pro artista, às vezes ele ajuda, né? Em muitos lugares, né, cara? Você tem... Se você tem um hiperfoco, você vai lá e consegue resolver o problema, né, cara? Mas pode te trazer danos de outros. Não sei, até pode, sei lá, o cara não sabe esquerda e direita, imagina, você tá em cena. Onde eu saio, meu Deus? E aí ele é ótimo pro violino, né? Acho que tem algumas coisas que... Eu fiquei com... Fala. Eu conversando com a Júlia, um momento assim, eureka que eu tive com ela, foi quando eu via que às vezes ela olhava para mim, às vezes ela não olhava para mim. Eu falei: por que você tem dificuldade de olhar nos meus olhos? Ela falou: é muita informação. Quando ela falou isso, eu falei assim... É o que você falou, o autista clássico é aquele que não se comunica, não está em comunicação com ninguém. Quando a Júlia falou: eu não olho nos teus olhos porque é muita informação, eu falei: é o contrário. Eles estão muito mais em comunicação conosco do que nós com eles. Há uma hipersensibilidade. Por isso que se eu toco, faz assim, não porque está estranhando algo novo que está chegando no meu mundinho, mas porque tudo já me toca muito. Então quando você vem e me toca, chega! É uma coisa a mais, né? É como para mim, assim, eu tô ouvindo o ar-condicionado, eu tô ouvindo a luz, aí eu fiz... E foi ali que eu criei o meu GPS interno de como que ela vai reagir às coisas. Inclusive essa frase, eu vi um trailer da peça ou do filme, e essa frase é usada, ou eu tô maluco? Eu acho que sim. Você fala para a professora, talvez. Não vou me lembrar. São muitos arquivos abertos ao mesmo tempo. Não, mas engraçado, a frase me soou, porque inclusive eu fiquei com maior vontade de ver, tá? Assistam na Disney Plus, juro por Deus, que eu fiquei com maior vontade de ver O som e a sílaba no Disney Plus.